que você falou de ansiedade, fala aí pra galera como controlar a ansiedade nos estudos para concurso público. Porque isso daí pega muita gente. Eu era assim. Eu já queria saber minha nota. E até emendando também uma questão que eu acho que é legal, como a gente estava falando aqui dos concursos que a gente não passa, né? E quando você presta 1, 2, 3, 4, 5 concursos e você não consegue ser aprovado, isso costuma deixar a pessoa muito mal, né? Tem alguma recomendação que você acha que a pessoa deve seguir? Porque a pessoa começa a pensar assim, não dá, né? Não é possível, isso não é pra mim, né? Eu vou responder dele, depois eu volto na ansiedade, porque a ansiedade é uma coisa muito extensa. Tá. A dele é mais fácil. Tá, claro. Eu acho que assim, todo concurseiro, ele tem que ter resiliência. Então, assim, o que é resiliência? É você cair e levantar. Então, assim, não precisa ser no mesmo dia. Então, o que acontecia comigo? Quando saiu o resultado, eu via lá que eu não tinha passado. Eu chorava, óbvio, ficava brava. Porque o que eu fiz pra merecer isso? Todo aquele, né? Então, assim, acho que você tem que viver o luto, as fases do luto, né? Mas de uma forma rápida. Também não adianta você ficar 3 meses vivendo as fases do luto e perder as próximas provas. Então, geralmente, é que assim, eu digo que eu sou muito resiliente. Então, em 2, 3 dias eu já tava bem. Mas, sei lá, se você precisar tirar uma semana eu não vou estudar, não vou focar nisso. Depois você volta. Então, eu acho que você tem que aprender algumas estratégias para ser resiliente. Entender que não é porque não aconteceu da primeira vez que não vai acontecer na segunda, não vai acontecer da terceira. Não desistir, né? Por mais difícil que seja. Não se comparar, eu acho que também é importante. Porque às vezes tem um fulaninho que fez e passou de primeira. Sempre tem um. Mas é um, né? E todo o resto estudou igual a gente, reprovou em vários, né? Então, acho que procurar exemplos de pessoas que não passaram também ajuda. Mas será que fui só eu? Não, mas tem o ciclano, fulano. Conversar, às vezes, com alguém que está num cargo público. Ou você passou de primeira? Quantos por cento vai falar que passou de primeira? 5%? Acho que nem isso. E a pessoa se sente até melhor, né? Eu não passei em 20, mas o cara lá que tá lá no canal, como passei, também não passou em 20. Exatamente. Por isso que é sempre bom a gente ficar falando do que eu não passei, não só do que a gente passou, né? Mas acho que é fundamental ser resiliente para conseguir voltar. E tentar não ouvir muita crítica dos outros, por mais que seja difícil. Porque sempre tem um familiar que vai falar, nossa, faz 8 meses que você tá estudando. Você reprovou de novo. É o quarto ou sempre quinto? tem alguém que fala, nossa, você não quer trabalhar, não? Passa assim uma imagem de que você é vagabundo, que você só quer ficar estudando no quarto, enquanto o fulaninho tá lá trabalhando. Caramba, tem Como um se ano que você fosse tá uma- estudando, já tá no quarto, quinto concurso que você presta, ainda não passou em nenhum. Se eu tivesse no seu lugar, eu já teria passado, viu? Eu tô achando que ela não fica estudando, não. O Zezinho Exatamente, ali, fica no quarto mexendo no o celular. Zezinho ali estudou menos que você no primeiro, né? Primeiro, segundo concurso, já passou em 2 já. E daí, como você fazia pra se blindar dessas situações? Porque você até comentou aqui, quando chegava na semana de prova, o pessoal até falava, você vai pra academia, você tem que estudar. Como você fazia pra se blindar de uma situação dessa? Sabendo que vinha essas cobranças. Se você tem uma organização, um cronograma, que o pessoal gosta de falar, né? Pode ser de acordo com as horas que você tem disponível. 2 horas por dia, 5 horas por dia. Eu estudava umas 6 horas, no máximo. Nunca consegui estudar mais que isso. 6 horas líquidas, né? Tem aquele tempinho que a gente mexe no celular. É bastante, viu? É bastante. Mas eu tava desempregada, então se você pensar que eu tenho o dia inteiro livre, é pouco. Mas depois de 6 horas a cabeça já tá fervendo, né? Principalmente psicologia, que é muito texto, muita teoria e tal. Então, assim, se eu sabia que eu já, por exemplo, igual você falou, na semana que eu ia ter prova, eu sabia que eu já tinha fechado todo o conteúdo. Eu só ia revisar, só ia fazer algumas provas. Se alguém critica que eu vou na academia, o que eu penso? Qual que é o problema de eu ir na academia se eu já estudei? Entendeu? Agora pensa, aquela pessoa que não se programou. Falta ainda, sei lá, 5 tópicos enormes de direito. Se a pessoa falar isso pra ela, aí ela não vai na academia e também não vai estudar. Ela vai ficar em casa pensando. Fica com peso na Que consciência. é aquele tempo, a procrastinação, aquele tempo perdido, que você não tá estudando, nem descansando. Você tá olhando pro teto pensando, meu Deus, por que eu não comecei a estudar 20 dias antes, entendeu? Ainda vem uma pessoa cobrando ainda, né? Exatamente. Você já tava se cobrando, a pessoa só foi um porta-voz, né? A Núbia, quando ela vem aqui, a gente recebeu uma pessoa que passou pela auditora da Receita Federal. A gente perguntou sobre isso daí, sobre as cobranças. Ela falou assim, primeira coisa, vocês sabem impor o respeito de vocês. Se você tá estudando, você mostra que tá estudando. Agora, se a pessoa entra no quarto, você tá assistindo Netflix, Ou tá mexendo no celular. ela falou, como que você vai impor o seu respeito? As pessoas vão falar, você não tá estudando. Foi mais ou menos isso que ela falou. Aí você deu esse exemplo, é exatamente isso mesmo, né? A pessoa, ela não tá estudando, você não tá procrastinando. Vê alguém cobra, a pessoa tem razão em cobrar, né? Agora, se você tá estudando de fato, igual você fazia, aí não, fala assim, tudo bem, pode. Tô fazendo minha parte, né? Tô fazendo minha parte aqui. Exatamente. Quer ir pra parte da ansiedade? Daí você pode falar bastante, inclusive, porque isso daí, a ansiedade pega demais. A gente faz algumas enquetes no nosso canal. Qual que é o seu maior problema? A gente põe ansiedade, pressão, sem dinheiro, não sei o que lá. A maioria põe ansiedade. Chega a beirar os 70%. Eu acho que não é nem só no concurso público, né? Acho que isso... Não, é o Ser humano de forma geral. Por exemplo, no cursinho, o que eu mais atendi, o que eu mais via era ansiedade também.
Claro, né? Que é prova, não deixa de ser prova, né? Prova de vestibular, mas é. Mas eu acho que é universal, né? Ansiedade. Depois da pandemia, então, teve um boom aí. Gente que nunca teve crise começou a ter. Você pode falar um pouquinho da ansiedade? Claro. Então, por favor. Mas é que assim, eu acho que indiretamente, inclusive, a gente já estava falando. Quando eu falo de organização, de planejamento, de você ter um cronograma, eu costumo falar que qual que é o maior inimigo da ansiedade? O que vocês acham? É falta de organização, né? Exatamente. Percebe? Qualquer pessoa que não tiver organização vai ficar ansioso, mas se a pessoa já tende a ter ansiedade, o que vai acontecer? Vai ficar muito mais ansiosa. Porque qual que é a definição de ansiedade que eu gosto? Como que eu explico? É um pensamento no futuro com uma tendência otimista. Otimista não, perdão, pessimista. Então pode ver que ninguém fica ansioso porque acha que vai passar em primeiro no concurso. Ou no vestibular. Geralmente é o contrário. Você fica ansioso porque, eu não vou conseguir. Porque deu 5 mil inscritos. Porque o fulano quase passou na outra e eu fui mal. Então, qual que é a maior estratégia para você lidar com isso? Você ter uma organização de que eu estou fazendo minha parte. Então, assim, se não der certo, é porque não deu. Mas não é porque eu não tentei, entende? Agora, se a pessoa é ansiosa, ela não tem nenhum tipo de estratégia. Hoje eu acho que eu tô com vontade de estudar informática. Amanhã eu acho que tô com vontade de estudar matemática. Ela vai ficar muito mais ansiosa perto da prova. E às vezes até durante os estudos. Porque às vezes, por exemplo, matemática é uma coisa que a maioria das pessoas demora mais. Então você tem que ter um planejamento ali que você vai levar mais tempo. Aí a pessoa não se planejou, deixou para estudar matemática na véspera. O que vai acontecer? Ela não vai conseguir estudar. Ela vai ficar o quê para a prova? Mais ansiosa. Não só no dia, mas na prova ela também vai estar mais ansiosa. Então acho que a primeira dica quando a gente fala de ansiedade é você ter um cronograma ou uma organização. Não só de estudos, mas de vida. Então, que horas eu vou na academia? Que horas eu vou sair com meu namorado? Que horas que eu vou assistir o jornal, por exemplo? Muita prova cai atualidades. Então eu sempre assisti o jornal hoje. Porque era o jornal que eu gostava e era o horário que eu tava almoçando. Então eu otimizei. 1h, 1h30, acho que agora é 1h30, né? Então enquanto eu almoçava, eu assistia o jornal hoje. Mas se você não tem organização, como que fica? Aí na véspera você vai começar a ver aquelas aulas de atualidades que tem 3 horas no YouTube. Sim, você vai ficar ansioso também, porque vai começar a aparecer guerra, não sei o que. Eu falei, meu Deus, que guerra é essa? Porque o concurseiro fica alienado, né? Fica. Então acho que o primeiro passo é esse, você ter organização de vida, não só de estudo. Porque tem gente também que fica focando só no cronograma e esquece as outras coisas. Tem que ir no médico, tem que fazer aquilo, tem que levar o cachorro pra tosar, não coloca nada no cronograma. E aí vira uma bagunça, né? Verdade.